abençoada aqui. A irmã está se orando a benção. Benção, irmã. Benção. Amém, amém. Falou aí no coração de alguém já? Amém. Já falou? Já pode ir embora? Tem mais, tem mais. Porque o que eu percebi na fala dela foi exatamente isso. Você está fazendo a obra, mas sempre se levanta alguém para ele debochar, para desanimar, para te distrair, né? Para te deixar preocupada, tensa. E aí, de repente, em algum momento a gente para. Mas tem que parar para refletir, parar para avançar, para ver qual é a melhor estratégia, entendeu? Porque senão a gente para de vez. E se parar de vez, o inimigo toma conta, ele se apossa. Então eu louvo a Deus, porque a Bíblia nos ensina a caminhar nesta terra, gente. Isso aqui é uma passagem, essa terra. Nós vamos para a casa do papai. Eu vi um vídeo, um homem que teve uma parada cardíaca. Novo ele, né? Ele não é não. Ele teve uma parada cardíaca e ele morreu ali. Só que começaram a ressuscitar ele. Eu já vi tantas vezes isso, eu trabalhei no hospital. Estava ressuscitando ele, com aquela marcha no oxigênio, aquela coisa toda, e ele já tinha voltado e ele estava indo falar. Vamos deixar ele falar com aquela máscara, ele queria tirar a máscara para falar, ele estava chorando igual uma criança. Chorando igual uma criança, que ele falou, é lindo, o céu é lindo, o céu existe, o céu é lindo, aceita Jesus. E começou a falar. Porque ele viu, gente, ninguém sabe explicar, só sabe que é lindo. E eu tenho certeza que é. O nosso lugar, o nosso destino é lá. Por isso que a gente passa as batalhas e o diabo ele tenta arrancar da gente todas as nossas bênçãos. Então não vai ser macumba na porta de ninguém que vai fazer a diferença. Porque a gente tem um Deus superior a qualquer feitiçaria. Em nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus me deu em Esther. Ai, quem não conhece o livro de Esther? Mas Deus é incrível. Ele te mostra a história e ele fala de pontos estratégicos que a gente precisa ouvir, que a gente precisa se ligar. E Deus me deu o livro de Esther todo para ler, eu li tudinho e comecei a meditar naquilo, comecei a escrever, comecei a gravar áudio e vai sair alguma coisa aqui em nome de Jesus, amém? Vamos lá, livro de Esther 2,17, está escrito assim: o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vaste. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, que eu venha te encontrar a cada coração, Pai. Porque eu estou aqui como instrumento, Pai. E que o Senhor possa falar de uma forma sobrenatural, para nos encher, nos preencher, nos transformar, Pai. Eu te peço obrigado pela essa oportunidade de estar aqui te servindo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então aqui a gente vê uma mulher sendo honrada, né? Deus honrou aquela mulher através de um homem, que era o rei. E Deus permite essa posição, às vezes, para mim e para você, porque tudo tem propósito de Deus. Às vezes Deus coloca a gente em lugares que a gente, caramba, como é que eu vim parar aqui? Estou num lugar assim, o que Deus quer? Às vezes é uma coisa boa, às vezes é uma coisa ruim. Uma vez eu fui parar no hospital com meu filho passando mal e o médico falou que ele ia ficar internado. Eu falei, Senhor, o que eu vim fazer aqui? Me fala logo que é para mim fazer, que é para a gente ter alta. Porque com Deus é assim, gente. Tem coisa para fazer, mistério. Tu já fica ligada. Mas ali ela foi exaltada para ser rainha. Também tem mistério. Tá ligada? Então vou falar um pouquinho da rainha Vaste. O rei podia ter várias mulheres, mas rainha ele só podia ter uma. E ele tinha a rainha Vaste. A rainha Vaste, o que aconteceu com ela? Ela foi destronada. Como assim? Por quê? Então, naquela época, a mulher era muito submissa, ela não podia desrespeitar, desobedecer.
Então estavam lá todos no palácio, os nobres, né? O povo, né? Que era chamado, né? Sempre tinha um povo, uma parte do povo que ele chamava para festa. As festas do palácio duravam 2, 3, 4, vários dias. E teve um dia da festa que ele pediu os súditos dele para chamar a rainha. Ele queria que a rainha viesse com as vestes reais, a coroa real, porque, né, ele queria mostrar. A mulher era linda, né, gente? A palavra de Deus diz que a Vasti era linda, Vasti era muito bonita. Ele falou, chama ela para vir aqui no salão. Aí foram lá e deram um recado a ela, chamaram ela. Ficou todo mundo esperando e a Vasti não compareceu. A festa acabou e ela não compareceu. Então, como o rei ele não decide tudo sozinho, ele fez a reunião lá. Estou contando para vocês entenderem, né? Por que ela foi destronada. E fizeram uma reunião e decidiram que a rainha Vasti ela não ofendeu somente o rei, mas todos os nobres que estavam ali presentes, todos aqueles convidados que estavam ali presentes aguardando a rainha. Então, que aquilo não poderia acontecer. Porque ela, como rainha, ela estava dando um exemplo de quê? De desobediência, de afronta, de rebeldia, desrespeito com todos os nobres. E ela tinha que ser punida e decidir, então, destronar a rainha. E aquele rei ficou sem uma rainha. Passou-se um tempo e ele foi à busca de mais uma rainha. Tinha que ter uma rainha. O reinado é um rei e uma rainha. Então, foi aí que ele anunciou que estava em busca de uma rainha, gente. É interessante isso. Porque, para mim falar dessa história, eu tenho que falar da vida de Esther. Esther era uma simples judia. Ela estava num reinado chamado Pérsia. Esse rei Assuero, né, que é o rei chefe, ele era o rei daquela região, mas ela não era daquela região, ela era judia. Mas o que ela estava fazendo lá? Ela, desde criança, o povo judeu foi, como é que se diz? A gente fala deportado, ele foi levado cativo, exatamente. Eles foram levados cativos para a cidade de Suzã, ali, num país chamado Pérsia. Há muito tempo. Ela era pequenininha e ela já chegou órfã naquele lugar. Ela perdeu pai e mãe. E ela tinha um primo adulto e esse primo, com compaixão e amor, tomou ela como filha. Criou ela como filha e ela estava linda. Ela estava nessa época muito bonita e ele falou, agora é a hora. E colocou ela lá junto com todas as mulheres para ser selecionada. E ela foi selecionada. Né? Porque tem um preparo, tem que dar banho, tem que ficar um mês tomando banho de não sei o que, de ervas. É um preparo, coisa que a gente não faz, né, gente? A gente toma um banho, a gente mal passa hidratante, minha filha não passa hidratante nenhum. Eu passo hidratante, eu fico toda escorregada. Eu adoro. Mas tinha um preparo, né? Com as ervas e aquele unguento, tudo mais. Enfim, ela foi selecionada como eu li a palavra. Porque Deus ele faz assim, tudo tem propósito. Seja ruim ou seja bom, não se preocupe. Só se preocupe em ver, olhar ao redor o que Deus quer daquele momento, daquela situação. Então, às vezes, coisas ruins acontecem, a gente reclama, a gente esmurece, a gente fica preocupado, a gente fala, não vai dar. Não é assim? A gente começa a questionar. Então, não reclame não, porque tudo tem fundamento. E o que Deus exaltar, ninguém derruba. O que Deus abençoar, ninguém amaldiçoa. Deus abençoou aquele homem que você falou, Neemias, para fazer a obra, para levantar os muros. Deus abençoou ele para que ele tivesse recurso e tudo, não foi? Está lá na palavra. Só que quando chegou lá, tinha um monte de gente debochando, agindo contra. Porque é assim, gente. Isso acontece com todos nós. Botou a mão no arado, aceitou Jesus. É guerra. É guerra. Quem é que lembra quando aceitou Jesus e foi para Jesus que as coisas ficou top? Depois de um tempo. Porque quando você aceita, parece que o negócio fica um rebuliço. Muita gente fala, caramba, depois que eu aceitei Jesus, parece que complicou tudo.
Mas Deus, ele complica. Depois ele descomplica, ajusta tudo e depois te explica por que ele complicou. Entendeu? Então é isso que acontece. Ela foi exaltada, porque Deus assim quis. Então não espere nada de ninguém, espere do Senhor. Amém? Aí, ok, ela foi lá, foi colocada como rainha daquele lugar. Mas antes, o tio dela, né, que é o pai, né, considerado como pai, nem era tio, era primo, falou assim para ela: não fala nada da sua origem. Aí ela não falou nada, a mulher já não podia falar muito naquela época, foi fácil dela ficar calada. E ele escolheu pela beleza e tudo mais, e ela se tornou a rainha. Acontece que aquele pai dela que criou ela, ele era um homem também judeu, um homem de Deus, um homem temente a Deus. Eu estou te falando para você entender a integridade desse homem. Mardoqueu, um homem íntegro. E ele, um amor muito grande por ela. Ela não tinha pai e mãe, mas ele era o pai e a mãe. Ele tinha uma responsabilidade, um amor e um cuidado. Ele ficava sempre na porta do palácio, porque ali ele podia ouvir rumores de alguma coisa se estivesse contra ela. E um dia ele estava na porta do palácio, mais um dia, está escrito aqui no 21, um dia quando Mardoqueu, é o nome dele, Mardoqueu, estava sentado junto à porta do palácio real, tinha 2 oficiais do rei que guardavam a entrada e que estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Assuero. Olha isso. Então, ele, como homem íntegro, fiel, temente a Deus, ele falou: não posso ouvir isso e ficar quieto. Ele passou para a rainha contou para o rei e tudo foi resolvido. Depois da investigação, da informação, descobriram que era verdade aquela informação e os oficiais foram punidos, para não dizer enforcados, né? Assassinados. Porque tudo era motivo de morte, né, gente? Tudo era motivo de morte. E ali, ok, guarda isso para você. Mardoqueu, o homem bom que criou Esther, homem íntegro, fiel a Deus, temente a Deus, bom caráter, entendeu? Quem ia implicar com um homem desse, eu te pergunto? Poxa, ele era tão legal, quem ia implicar com ele? Você acha que alguém ia implicar com ele? Não, né? Tão bacana que ele era? Gente, tem. Você não precisa fazer nada. Só de você ter Jesus na tua vida, você já está levantando o inferno. Está entendendo? É desse modo. Então, Mardoqueu, que vivia ali a vidinha dele tranquila, já está foco do inimigo. Já estava tendo um plano diabólico. O que aconteceu? Vamos lá, vamos continuar a história. Esther estava vivendo de boa, gente. Ser rainha, né? Imagina as comidas, né? Todo mundo que cuidava dela, aquilo tudo, né? Espetáculo, né? Ser uma rainha. Eu sou uma princesa, já acho o máximo. Imagine rainha. Se coloca no lugar dela. Gente, não é top? Ela estava lá tranquila na dela, ó. Só que aconteceu o quê? Um complô. Um povo se juntou com um homem chamado Amã. Amã era um oficial importante, braço direito, um homem de confiança e com muito apreço do rei. A gente sempre tem alguém, né? A pessoa, o chefe, o dono da empresa, ele sempre tem alguém ali, né? Que ele confia. Era o Amã. Amã era um oficial de confiança. Era o superior a todos. Só que quem é que fez o complô, gente? Amã. Junto com os amigos e mais quem? A esposa dele, gente. A mulher sabe, edifica a casa, mas a tola, ela destrói. Amã estava lá, junto com a cúpula lá, e não, esse pessoal, eles não, sabe o que acontece? Não dão respeito a gente passa, mas Mardoqueu está lá e ele não honra a gente, ele não bate continência. Gente, tu já viu o povo de Deus idolatrar alguém? Tu já viu o povo de Deus adorar alguém que não fosse o próprio Deus? Mardoqueu era judeu. A cultura dele era adorar e se curvar somente ao
Senhor, Sadraque e Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha por quê? Porque não se curvou ao rei. E o que Deus fez? Os livrou. Deus nos livra quando a gente é fiel. A gente não pode se curvar às coisas desse mundo. A gente não pode se curvar à vontade da carne. Tá entendendo? A gente não pode se curvar àqueles conselhos que a gente recebe que não é para receber. A gente vai ouvir porque a gente não é surdo. Eu não sou. Mas você não absorva. Joga fora em nome de Jesus. Aprenda a filtrar. E ali estava o complô, já naquele capítulo 3 ali. Não, a gente tem que fazer alguma coisa, porque eles não respeitam. Mas porque eu ficar sentado lá na porta do palácio, ficar lá na porta do palácio, aí você passa para lá, passa para cá. Ele não se curva a você, mano. Ele é desrespeitoso. Todo mundo sabia que ele era judeu e que é judeu. O povo judeu não se curva. Mas por que você não se curva? Eu sou judeu. Ele só falava isso, gente, porque ele não tinha o que falar. Eu sou judeu, eu sou servo de Deus. Eu não posso sentar na mesa dos escarnecedores. Por que você não vem aqui tomar uma cervejinha? Eu sou cristã, eu sou serva de Deus, eu não me misturo. Eu amo você, mas eu não posso sentar com você nessa mesa. Tá entendendo, irmã? Tá entendendo? Então vamos ali rapidinho, vamos ali. Posso. Mardoqueu falou, eu sou judeu. Ali já dizia tudo. Eu não adoro e idolatro ninguém, só a ele. Então, a aparência do mal, quem tem que fugir é quem? Eu e você. Nós é que temos que fugir da aparência do mal, amém? Aí eles falaram, não, você que é o, tipo, o cara, né, de confiança do rei, a gente vai fazer um decreto e a gente vai ter poder com esse decreto de matar todos esses judeus que estão aqui na Pérsia. Olha isso, gente. Olha onde chega a maldade do ser humano. Olha onde chega. A pessoa está lá trabalhando na empresa dela e bota um despacho na porta do trabalho dela. Onde chega a maldade do ser humano, gente? A pessoa é cega e surda. Ela não tem noção do poder de Deus. Ela não sabe com quem ela está mexendo. Não mexe com o filho de Deus, com uma filha de Deus. Não mexe com o servo de Deus, gente. Não brinca. Em nome de Jesus, é grave. Porque a conta não vai vir para a pessoa, a conta vai vir lá do alto. Ó. A conta vai vir do alto. Vocês estão entendendo, gente? Tá sério isso, né? Mas é assim mesmo que Deus quer falar. E aí, para mim não me perder, em nome de Jesus, eles conseguiram que o rei assinasse o maldito decreto. Porque o rei, muitas vezes, ele não se liga muito não. Ele tipo assim, falou assim, o rei Xerxes, que é a mesma coisa que a Assuero, falou assim, existe certo povo que está disperso aqui, sabe, espalhado entre os nossos povos, em todas as províncias, e que eles têm uns costumes diferentes e a gente tem que colocar lei nisso. Tipo assim, não fala exatamente, eu estou querendo matar os judeus, porque eu tenho raiva do Mardoqueu. Ninguém fala a verdade. A pessoa engana. Aí às vezes você está escutando alguma coisa que está te enganando. E você, vamos ficar certo. Sabe por quê? Porque não raciocina, não tem que ter sabedoria para saber o conselho que tu está ouvindo. Tá entendendo? Aí o rei foi lá, pegou o anel dele e carimbou o decreto. Meu Deus do céu, o decreto foi espalhado por todo o país, em todas as províncias. Províncias significa que são os estados. Foi espalhado por Mardoqueu, o homem de Deus, judeu, temente a Deus, ficou sabendo. Quando ele ficou sabendo, ele colocou aquela roupa de pano de saco, que a palavra de Deus quando fala que você coloca uma roupa de pano de saco, se suja todo de carvão, de cinza, né? E você está indignado, clamando a Deus, pedindo socorro a Deus, chorando. É como se fosse um luto, uma tristeza muito grande. Diz que ele chorava muito, está escrito aqui, que ele chorava muito. Aqui, ó, chorando amargamente em voz alta, está lá no 4.
cultura do judeu. A gente vai para o joelho, né? O outro vai lá para o candomblé, para outro lugar, para fazer alguma coisa. Cada um tem sua cultura e naquilo que crê. Então é assim, vamos respeitar todos, mas cuidado com o que tu escuta, cuidado com os conselhos que tu está ouvindo, em nome de Jesus. Porque se você crê aqui, você tem que assumir isso aqui, a sua identidade. Olha o que foi falado ontem. Assume a sua identidade em Cristo Jesus, amém? E aí, Mardoqueu, todo triste, arrasado, Esther ficou sabendo, a rainha Esther, mas a rainha Esther não podia ir lá fora. E ele não podia entrar porque ele estava com aquela roupa imunda, não entra no palácio assim. Então ela pediu alguém para ir lá falar com ele. Meu Deus, o que está acontecendo lá com meu pai? Aí foram lá ver e ele mandou uma mensagem exatamente assim: agora que vai começar a palavra. Está entendendo? É agora que você vai entender melhor. Capítulo 4, vocês podem acompanhar comigo. A partir do versículo 11. Esther tomou ciência do que estava acontecendo, do decreto, né? Do que o pai dela estava desesperado lá fora, clamando a Deus. Vamos ler aqui a partir do 11. Ela respondendo para Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher se aproximar do rei, lá no pátio interno, sem por esse caminho, se ele não for nos chamar, né? Sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Vou explicar. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Olha o que ela falou. Eu não posso fazer nada, porque para chegar até o rei, tem que ser chamado, porque é motivo de execução. Se eu chegar lá, qualquer um que chegar lá e não for chamado, se ele não estender o cetro, deve ser uma vara, né, de ouro. Se ele não estender o cetro, é motivo de execução. Então ela falou: ele não me chama lá há mais de 30 dias. Eu não posso ir lá. Você acha que ela estava fazendo o que ali? Medo, covardia. Ela foi covarde. A primeira palavra dela que eu entendi foi covardia. Aí, Mardoqueu recebeu essa resposta dela e falou exatamente isso e que eu vou falar para você agora. Para você, porque foi para mim. Aqui, ó. Mandou dizer Mardoqueu, lá no 13: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para este momento que você chegou à posição de rainha. Você está entendendo? Que Deus vai te colocar em alguns lugares que você vai ter que se posicionar. Vai ter que se posicionar. É você e Deus, não tem mais ninguém. Ela ali recebeu aquela mensagem. Uma mensagem forte de um homem de Deus. Ou era tudo ou nada. Eu ali vi duas coisas. Em algum momento, ela, quando se tornou rainha, ela deve ter falado, porque ela tinha um contato com Deus, ela era serva de Deus. Ela falava: Deus, você me colocou nesse lugar? Né? Para que você me colocou? E Deus nada falou. E aí era o momento dela entender que isso era a resposta de Deus. Foi para isso que eu te coloquei neste lugar. Deus, quando exalta, tem propósito, viu? Deus, quando chama, capacita e exalta, é com propósito dele. E o propósito dele ninguém derruba. Você pode até retardar. Deus não perde tempo. Quem perde tempo somos nós. Ele não perde tempo. Por que ele não perde tempo? Olha o que ele disse: se você ficar calada, se você cruzar os braços, se você ficar com a mão mirrada, se você der no ombro,
se você lavar suas mãos, se você não quiser participar, não quiser fazer, se você não tomar atitude, está escrito aqui, ó. Socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Meu irmão, você pode falar não. Deus vai levantar 5 para falar sim. Eis-me aqui. Se 10 falar não, Deus vai levantar 20, o dobro, falando sim, eis-me aqui, Senhor. Eu vou, eu faço, eu falo, eu participo, eu estou contigo, Pai. Era a hora dela. Agora era a hora dela. A decisão é pessoal. A macumba foi colocada lá, não foi? O que você podia fazer? Ah, desiste. Não quero saber mais disso não. Estou fora. Eu não vou conseguir isso não. Mas não. Pega a vassoura, chuta, em nome de Jesus. Eu quero hoje com espada de fogo aqui, Senhor. Vamos guerrear. Porque aqui não é covarde. Deus não trabalha com covarde. Presta atenção nisso. Deus não trabalha com covarde. Deus não trabalha com frouxo. Sabe o que é frouxo? Você bota a prateleira bonitinha, linda. Ai, que lindo, ficou linda. Aí tu bota o porta-retrato, bota o vaso de pronto, o negócio afrouxa. A prateleira cai. Tu acha que Deus gosta de frouxo? Deus não trabalha com frouxo. Não trabalha com covarde. Não trabalha com rebelde. Deus trabalha com fraco. Em você. Sabe aquele fraco, mas que está obedecendo? Que está caminhando. Sabe aquele fraco temente a Deus? O fraco que está obedecendo. Está fraco, mas está obedecendo. Quem é assim? Deus trabalha contigo. Deus não trabalha com covarde. Esquece se sentir naquele momento impotente, fraca. Mas na mesma hora que ela recebeu aquela mensagem, sabe o que ela falou? Mandou a resposta para o pai dela. Vai, reúne todos os judeus que estão em Suzã e jejue em meu favor. Não comam e não bebam. 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Ela se colocou na posição. Porque depois desses 3 dias eu vou até ao rei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mas não vou me acovardar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, minha irmã. Se você se destacar em algum lugar, é projeto de Deus. Não é merecimento, porque você é assim, porque você é assim, porque você é... Não se acha nada não, gente. Porque nós somos instrumentos poderosos na mão de Deus. Mas seja humilde. Amém? Seja humilde. Não é por mérito, merecimento, nada disso. Então, o que aconteceu? Aí ela estava jejuando com o povo, ó. Estava tudo bem? Aparentemente sim. Mas quando a gente se posiciona mais um pouco, o inferno se levanta. Porque as trevas, elas estão, ó, o tempo todo nos observando, esperando uma brechinha. Eles são pobrinhos. Eles gostam de uma brechinha. Entendeu? Para roubar a vida da gente. Para roubar a nossa história, a nossa bênção. E aí, estava acontecendo 2 coisas ao mesmo tempo. O complô, né? As falácias, as conversas, os rumores. Às vezes é na cabeça da gente, tá? Quando eu falo isso, às vezes não é pessoas que estão falando para você, não. Pode ser, mas é a sua própria cabeça. É uma luta, é uma guerra do espírito. A guerra já está aqui em você, ó. A carne, as vontades, os pensamentos com o teu espírito. O teu espírito é que vai para a glória. É o sopro de vida que Deus te deu quando você nasceu. Amém? Amém. Então é isso. A guerra já começa aqui. Imagine do lado de fora. Gente, se Deus permitiu tudo isso, é porque a gente é forte.
Porque o fraco, ele fortalece. O fraco, ele exalta. O fraco, ele faz, como que diz? Crescer, ousar, se dispor. Tá entendendo? E ali aconteceu aquela história toda. Ela passou os 3 dias e ela foi com a roupa toda bonitona, né? Se eu vivesse naquela época, a gente imagina, eu já sou metida assim, não é nessa época. Eu ia botar aquelas vestes, aquela capa, aquela coroa cheia de brilho. E ela foi lá pro pátio. E ficou no pátio. O pátio de frente para o salão do rei, no trono dele. Ele tinha 2 coisas a fazer. Ou ele olhava e virava, ela estava condenada a... Mas ele podia estender o cedro. O que ele fez? Ah, vocês não sabem? Ah, gente, ele estendeu o cedro. E ela tocou na ponta do cedro. E ele falou, minha rainha, o que você quer? Pode me pedir a metade do reino que eu lhe dou. Apaixonado. Me pede a metade do reino que eu te dou. E ela só disse assim, se for do agrado do meu rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Que mulher sábia! Ela preparou um banquete para o inimigo, junto com o rei. Sabe o que a gente faz com o diabo? A gente pisa na cabeça dele assim, com as nossas atitudes de fé, de mulher de mulher guerreira, de mulher valente, que a gente cai para lá, cai para cá, mas em nome de Jesus, Senhor, eis-me aqui. Acordei, despertei. Amém? Amém. E ela estava ali pisando na cabeça já. Aí, gente, meu Deus do céu, eu gosto muito. Gente, eu fiquei maravilhada. Porque vocês vão ver a história, que história linda. Amã estava lá, foi chamado, falou, Amã. Aí o Amã chamou o rei e falou, a rainha Esther vai fazer um banquete pra gente, uma festa, e quer a sua presença, eu e você. Aí ele, sim, pode falar com ela que eu vou, rei. Obrigado. Tipo assim, né? Vamos supor. Aí ele foi embora. Olha só. Vou te falar agora as qualidades de Amã. Amã era exatamente isso que eu vou falar. Eu anotei tudo aqui. Ele era simplesmente um homem metido, soberbo. O que mais que eu escrevi aqui? Olha, ele era... Ele não tinha posicionamento junto com aquela turma toda que ele estava. E o outro era honesto, né? Um era honesto, ele estava mexendo com o quê? Com o homem de Deus. Cuidado quando a gente fica mexendo com serva de Deus, servo de Deus, amém? Eu estou querendo ver aqui onde está a qualidade que eu botei daquele homem. Porque vocês vão ver aqui, ó, ele se vangloriava. Ele era um homem que não tinha temor a Deus. E eu vou ler aqui. Orgulhoso, insatisfeito. Sabe aquele homem que queria sempre ser honrado? Quem muito quer ser honrado, fica decepcionado. Quem muito quer ser honrado, fica insatisfeito. Não estou inventando não, tá aqui, ó. Aí ele recebeu o recado, ok. Veio Amã, saiu alegre e contente. Nossa, se chamasse para festa pela rainha e pelo rei. Né? Imagina se fosse eu. Aí ele falou assim, mas ficou furioso. Na mesma hora que ele estava alegre e contente, ele ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio, não se levantou nem prostrou-se a respeito da presença dele. Quem muito quer ser honrado fica o quê? Insatisfeito. Está na palavra. Ele estava feliz lá no palácio. Não, eu vou aqui sim. Mais tarde? Não, amanhã. Tá, amanhã eu tô aí. Aí saiu do palácio. Aí quando passou por Mardoqueu, viu que Mardoqueu não se prostrou a ele. Porque
servo de Deus só se prostra ao Senhor. É cultura dele, é cultura nossa, tá? Amém? E aí, o que aconteceu? Ele passou, ficou todo assim. Aí falou, Amã, porém, controlou-se. Porque ele já queria enforcar, já queria fazer alguma coisa com ele. Aí, se reuniu lá com a sua esposa e com os seus amigos, né? O motim, né? O complô. Tem que ter muito cuidado com isso. Onde você está frequentando, com quem você está conversando, o que você está fazendo, entendeu? Porque às vezes você não está fazendo nada, mas está ouvindo e aquilo está te contaminando. Amã vangloriou-se lá no meio dos amigos e da esposa e falou assim: eu tenho uma riqueza, tenho muitos filhos, o rei tem me honrado, promovido acima de todos os outros nobres. Ele era metido mesmo, gente, orgulhoso, vanglorioso, entendeu? E acrescentou ainda, além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela ofereceu. Ela convidou para comparecer amanhã com o rei. E eu vou, todo metido. Mas com tudo isso, aí, olha aí, quem muito quer ser honrado se decepciona. Quem muito quer ser honrado fica insatisfeito. A honra é do Senhor. A honra é do Senhor. Para você não se decepcionar. Amém? Amém? Aí ele falou assim no 13. Mas com tudo isso não me dará satisfação. Não estou satisfeito. Porque enquanto eu ver aquele judeu sentado na porta do Palácio Real, eu me irrito. O negócio dele era implicar com o homem de Deus. Cuidado. Cuidado para não mexer com mulher de Deus, com homem de Deus, com servo do Senhor. Aleluia. E aí naquela reunião com a família, a esposa dele, mulher sabe onde fica a casa. É a tola? A mulher, junto com os amigos, todo mundo lá, falou assim: tivemos uma ideia, Amã. Você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma forca de 20 metros de altura. Entendeu? De 20 metros de altura. E logo pela manhã, você vai sair cedinho e vai falar com o rei. Para ele permitir que você enforque Mardoqueu. E aí, mais tarde, você já vai jantar muito mais alegre. Gente, olha que conselho. Cuidado com os conselhos, gente. Ele poderia fazer o quê? Não. Já que a gente já tem o decreto, a gente já vai ter. Não vou enforcar ele agora, não. Vou esperar o decreto, né? Ou qualquer outra coisa. Mas ele gostou, né? Porque quando você está atiçado, quando você está, né, com aquele rebuliço ali, querendo mesmo ver as coisas fuxicarem, as coisas dar tudo errado, aquilo te anima, né? Te fomenta, né? Fomenta. Falaste bem. Fomenta coisa o quê? Ruim. Ele, ok. Acordou cedinho e falou assim: prepara lá 20 metros de altura essa forca, que eu vou no palácio e já volto. E foi no palácio cedinho. O diabo se levanta, mas Deus trabalha. Olha só, na mesma noite que maquinaram mal para você, Deus já está dando livramento. Na mesma noite. Não foi no dia seguinte, não. Olha o que aconteceu, gente. Eles lá maquinando mal para um homem de Deus, para nós, uma mulher de Deus. E o rei não conseguiu dormir naquela noite. O homem perdeu o sono. Lá no 6 está escrito que ele não conseguiu dormir, virava para lá, virava para cá e chamou o servo dele e falou: traz o meu livro das crônicas e lê uma história para mim. Gente, Deus é Deus, gente. Qual história que estava escrito no livro das crônicas que o servo dele leu? Você vai adivinhar? Se você conhece a história, você já sabe.
aquela história que Mardoqueu ficou sabendo dos rumores que dois oficiais queriam matar ele, o rei. Ele leu assim mesmo, ó. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei. Aí o rei falou, gente, uma história do passado, mas Deus traz a memória. Deus traz coisas à nossa memória para Deus nos exaltar, nos honrar e nos fortalecer. E aí o rei falou assim, o que está escrito aí que a gente fez por ele? Qual foi o reconhecimento que a gente teve por Mardoqueu? Aí ele falou assim, não, meu rei, nada foi feito, aqui não tem nada registrado. Tipo assim, não recompensamos ele, não fizemos nada para agradar, né? O homem veio, contou, acabou com a cilada, e eu não fiz nada para recompensar ele. Olha, o tempo é de Deus. Às vezes tu faz tanta coisa para as pessoas, tu agrada, tu ajuda, tu abençoa, e a pessoa não dá nem um obrigado. Não espere nada de ninguém, espere do Senhor. Continue na sua integridade, faça o bem, continue firme no seu posicionamento, porque na hora certa quem vai te exaltar é o Senhor. E aí, não tem para ninguém, gente, porque isso acontece. Mardoqueu não estava ele nem queria saber se ele foi compensado, se deram presente, se fizeram alguma coisa. Ele fez o que ele tinha que fazer. Como é que eu fico sabendo de uma conspiração e não vou contar? Eu sou íntegra, eu tenho bom caráter, eu sou do bem. Eu sou uma mulher de Deus, eu não posso ficar sabendo de uma conspiração e guardar. Que segredo é esse, gente? Não pode. Não pode. Então Mardoqueu, quando contou, ele contou porque era caráter dele, índole dele. Ele não fez para ganhar presente. Não faça nada para ganhar nada, não, gente. Porque as pessoas, elas são falhas. Não faça nada para ter recompensa, não, reconhecimento, porque as pessoas são falhas. Você faz tanto para o teu patrão não vai te honrar como Deus pode te honrar. Então não espere nada dele, porque senão você vai se decepcionar. Você vai ficar infeliz. Espere do Senhor. Amém? E aí, falou assim, puxa vida, a gente não fez nada. Olha o rei cafifado. Nisso que ele olha para o pátio, quem está chegando no pátio cedinho? Ele era tão altivo, se tivesse um buraco aqui, ele não ia ver, ele ia cair no buraco. A gente tem que baixar a guarda. Se a gente ficar muito assim, ó, a gente não vê nem o buraco que está aqui, a gente cai no buraco. Eu li um livro uma vez, esqueci o nome desse livro, mas eu tenho lá em casa. E esse livro falava assim, que as pessoas estavam tão endemoniadas que elas não estavam vendo. O demônio não estava aparecendo, mas ela estava tão endemoniada, tão soberba, que ela andava assim, ela não via que tinha uma ponte ali, ela ia cair. Ela tinha um abismo na frente dela, ela não ia cair. Porque estava cega. A cegueira da palavra de Deus é a cegueira espiritual, não é a cegueira do olho, não. É a cegueira espiritual. A gente tem que tirar toda aquela nuvem que nos faz enxergar lá na frente do que Deus quer fazer com você, da sua identidade que você é na presença do Senhor. Amém? E aí, ele passa lá, olha, Amã, chamou Amã. Aí veio Amã. Amã, deixa eu te falar uma coisa. Vou perguntar uma coisa para você. O que se pode fazer ao homem quando Deus quer honrar? O que se pode fazer ao homem, a uma pessoa, quando o rei quer honrar? Aí Amã, pobre de espírito, né? Sabe o que ele pensou? Ele quer me honrar. É para mim que ele quer fazer alguma coisa. Gente, que a pessoa é egoísta, avarenta. A pessoa egoísta, avarenta, que só pensa no seu umbigo. Ela só pensa nela. Aí ele
mais do que depressa na mente dele, ele quer me honrar. Então ele respondeu o que ele queria. E a resposta dele me mostrou, sabe o quê? Inveja. Invejoso. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei. Não era qualquer manto, tinha que ser o do rei. Porque ele era invejoso, ele queria o manto do rei. E um cavalo que o rei montou. Não era qualquer cavalo, era o cavalo que o rei montou. Inveja. E que ele leve o brasão do rei na cabeça. O brasão do rei. Ele queria tudo do rei. Olhudo. Em seguida, seja o manto e o cavalo confinados a alguns príncipes, os mais nobres, para levar o cavalo, junto com o manto, ele montado no cavalo, tipo assim, e ia gritando como se fosse um megafone pela rua. A pessoa montada no cavalo, no caso que ia ser ele, né? Porque tinha certeza que era ele. E levando aquele cavalo e gritando para todo mundo. É isso que acontece ao homem quando o rei quer honra. Quando o rei honra, quando o rei quer honrar. É uma frase dessa. E falando, em toda a esquina, em todo lugar da cidade toda. Aí o rei ouviu aquilo e falou: isso? Então vá agora, depressa, apanhe o manto, o cavalo e faça exatamente isso com o judeu Mardoqueu. Faça exatamente como você está falando, não tira nada. Imagina a cara dele. Sim, senhor, rei. Gente, o cara foi humilhado. Se colocou no lugar dele. Ele chegou, depois que ele fez aquilo tudo, porque ele era o maioral, quem ele tinha que carregar e gritar pela rua? Imagina ele andando. Já não tinha nem mais perna de raiva. Deus é Deus. Ele vai te honrar e ninguém vai impedir. Ele vai fazer na tua vida e ninguém vai impedir em nome de Jesus. Só vigia o que tu está ouvindo. Só vigia em nome de Jesus. Está entendendo? Está captando? Vai tomando posse aí. Vai tomando posse. Aí acabou aquela cena toda. Já estava bom demais, não já estava? Mas não. Deus, ele faz a obra completa. Ele faz a obra completa. Ele não faz nada pela metade. Aguenta. Só aguenta, porque o tempo de cantar vai chegar. Só aguenta. Você não é covarde, amém? Aguenta firme. Aconteceu que ele fez aquela cena toda, né? Acabou. Ele cobriu o rosto dele quando chegou em casa, porque ele estava envergonhado, humilhado, indignado. E aí ele contou para os amigos e contou para a mulher. E só falaram assim para ele: ó, esquece Mardoqueu, porque isso aí já é guerra perdida. Esquece Mardoqueu. Pelo menos uma coisa certa falou: esquece, para de fazer macumba, para de fazer gracinha, porque senão vai se ferrar. Para de ficar falando mal, para de fazer complô, para de fazer picuinha. Em nome de Jesus, vai se ferrar. Pelo menos falaram direitinho. Né? Ó, esquece Mardoqueu, porque sem dúvida você vai ficar arruinado. Ele mais vergonha de escutar aquilo, coitadinho. Ah, coitado, tem pena não, gente, porque Deus dá uma oportunidade pra gente se acertar. A gente pode ter uma pitadinha de bem feito. Às vezes a gente está aplaudindo. Cuidado quando a gente fica aplaudindo a tristeza dos outros, a desgraça dos outros, porque a gente tem, todos nós, eu tenho. Sabe aquela pitadinha de bem feito? Eu avisei. Quem não é assim, gente? A carne grita. Mas na mesma hora tu tem que repreender: Senhor, isso não me pertence. Em nome de... Não alimente o mal. O mal bate a porta de todos nós, gente. Pode ser quem for. A gente está na terra do inimigo. Toda hora pode vir uma historinha assim, ó. Mas é a gente que tem que repreender. É a gente, porque ninguém sabe o que tu está pensando. Ninguém sabe. Eu posso estar rindo para você, mas por dentro... Você está entendendo?
Você não sabe o que ninguém está pensando. Então só Deus sabe. E basta que Ele saiba e que você reconheça para Ele que você não quer pensar mal assim, em nome de Jesus. Reconheça que você não quer ter essa atitude de mau caráter, de ruim. É só isso que você tem que fazer com Ele, não é com ninguém não. Ninguém precisa saber, aí você se confessa, fica tudo bem. Acabou. Ninguém quer que apontar o erro para você, apontar dedo para você. O erro do passado fica para trás. Deus nos chama para avançar, gente. Avançar. Para de olhar para trás. Para de olhar para as histórias que você ouviu. De pobrinhas que não vai dar. Que é enjeitada. Esther era órfã. Desde pequenininha. Mas ela encontrou um homem, um primo, que criou ela como um pai. E ele era tão fiel, que ele, mesmo que ela casou e foi ser a rainha, ele não a abandonou. Ele continuou com ela, cuidando dela. Entendeu? A gente tem alguém que cuide da gente. Alguém ora por você, meu irmão. Pode ter certeza disso. Deus incomoda alguém para orar por você e você nem sabe. Porque Deus, Ele não abandona os seus. Só Ele sabe o que está no seu coração. Só Ele sabe o que você precisa. E acredite quando alguém fala, eu te amo. Acredite. Porque às vezes a pessoa nem tem motivo para te dizer, eu te amo. Mas é o Espírito Santo de Deus que dá aquele amor pela pessoa. Eu tenho uma sensibilidade de amar, de querer ver todo mundo bem. Eu choro mesmo. Eu choro. Às vezes eu estou chorando muito e não é nada comigo. É porque eu vi que a pessoa está no culto, que a pessoa está levantando a mão, que a pessoa está louvando, que a pessoa está aqui, ó, arrastada, ó, mas veio. Ó, tá fraca, mas está obedecendo. Ó, tá fraca, mas está com temor a Deus. Está fraca, mas não desistiu. Está entendendo? Somos todos iguais. Diferente aqui só Jesus. Amém? Amém? Superior aqui é só o Pai. E aí, eu não vou me perder de novo. Em nome de Jesus. Eu não sabia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, enquanto estava lá falando com a família, muito envergonhado, chegou um súdito lá, alguém, e falou assim: Amã, estou chamando para um banquete. Aí ele foi para a festa, né? Chega lá, tinha que se apresentar, o rei, a rainha, para lá. Aí começou a comer, beber. Aqui fala que foram vários dias. Aqui, ó. Estavam bebendo vinho. No segundo dia, o rei perguntou de novo para a rainha: Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo, Esther? Porque ela estava ali, né? Gente, quem não tem medo de fazer alguma coisa? Quem não tem medo, às vezes, o receio? Ai, a pastora falou para me dar uma palavra lá. Né? Caramba, será que eu vou conseguir? A gente fica, gente. Né? Meu coração parece que explode assim. Será que eu vou falar tudo que Deus quer que Ele falou? Ninguém nasce pregador, não. A gente nasce. A gente é criatura de Deus. Quando a gente aceita Jesus, a gente passa a ser filho de Deus, a gente tem uma identidade. E ali a gente tem que obedecer, fazer a vontade de Deus. E Deus, Ele é o único que dá ousadia para a gente fazer coisas, falar alguma coisa para a irmã que ela precisava ouvir assim no particular. Eu sou muito grata a esse Deus. Veio um pastor aqui que não sabe nada de mim, nada. E ele me chamou aqui, falou no meu ouvido aquilo que eu precisava ouvir. Quem contou para ele? Gente, Deus é Deus. Ele o tempo todo Ele mostra para você que Ele é Deus na tua vida. Que você tem que confiar, permanecer. Exalte a Ele. Amém? O fraco Deus levanta, gente. O fraco Deus levanta.
Mas o frouxo, o covarde, o rebelde, o desobediente, Deus espera que se conserte. Porque nem ele pode consertar. Tem que querer, reconhecer. Entendeu? E aí lá, a rainha Esther finalmente falou: não, sabe o que é? Porque o meu povo, que foi exilado, não é exilado é o nome, que foi exilado, se ele fosse só exilado para ser escravo, eu nem estaria te incomodando, meu rei. Mas ele agora foi exilado para ser destruído e morto. Todos aniquilados, assassinados, o meu povo, rei. Aí eu falei: mas quem? Quem mandou fazer isso? Quem é esse homem que... Não estou entendendo. Quem mandou matar o povo todo? Aí ela: este homem, o Amã, o perverso. Foi a maior decepção para o rei, porque ele era o quê do rei? Braço direito, gente de confiança. Entendeu? Estava ali, ó. Estava ali porque ele tinha credibilidade, apreço. Sabe o que é isso? Ele se decepcionou na mesma hora, ele não teve palavra, ele se virou e foi lá para o pátio. Ele foi para o pátio, ele saiu do salão e foi para o pátio. Quando ele voltou, Amã estava falando com a rainha, assim, a rainha sentada no trono, e ele tentando falar com a rainha, assim, de joelho, né? Implorando vida pela rainha. Aí o rei falou, mandou ele levantar e falou: a forca, aí falaram da forca também. A forca que ele fez para Mardoqueu, ele vai ser enforcado nesta noite. Acabou para aquele homem, gente. Porque ele não quis se consertar. A gente precisa se consertar. A gente precisa largar aquilo que não pertence a nós. E nem a Deus, porque não vem de Deus. Está entendendo? A morte muitas vezes é espiritual. Sabe aquela pessoa que era um servo de Deus, uma serva de Deus, e ela deixa o mal entrar, e quando você encontra um tempo com ela, você vê: meu Deus, a pessoa ficou esquisita, ficou feia, a pessoa está... Você não consegue entender, porque ela não conseguiu arrancar o mal, e o mal dominou. Ela ficou cega e surda das coisas de Deus. Mas mesmo assim, está respirando. Respira aí. Eu sempre gosto de fazer isso. Ainda há tempo, gente. Porque quando acabar, é que não dá mais tempo. Está respirando, dá tempo de conserto. Aleluia. Dá tempo de exaltar, dá tempo de acertar. Dá tempo de reconhecer e pedir perdão a Deus. Amém? Seja quem for. Não condene ninguém não, tá? Não condene ninguém. Porque às vezes aquela pessoa que você acha que não é nada, é aquela pessoa que Deus vai colocar assim, ó. Por quê? Porque a humildade, o quebrantamento aconteceu. Então não julgue ninguém. Amém? Mas Amã não quis se consertar. Aquela esposa dele podia ter falado: filho, você mesmo falou aqui, a gente tem tantas coisas, o rei dá tantas posses pra gente. Nossos filhos são saudáveis. A gente tem tanta riqueza. Você é um homem de braço direito dele. Deixa esse Mardoqueu para lá. Deixa essa gente para lá. A mulher sábia edifica a sua casa. Mas a tola fica o quê? Fomentando. Tem que fazer. Tem que falar. Tem que ser. Sei lá. Qualquer coisa. Né? Não, você vai lá e bate mesmo. Bate mesmo e fala. Não aceita isso não. Mas você está pensando o quê? Está pensando o quê? Gente, deixa que Deus trata. A vingança não nos pertence. Tem certas atitudes que não cabem a nós. É laço do diabo. Parece que você está se exaltando, mas é laço do diabo. Seja humilde. Fala: Senhor, entrego nas tuas mãos. Entrega. Não fica tomando na mão de Deus, não. Deixa que ele vai resolver. Amém? Olha só quantas coisas que Deus está falando hoje, gente. Olha isso, gente. Deus, ele é muito fiel. Ele é muito fiel. E ali aconteceu aquilo tudo. Ele morreu, a família ficou pobre. Todas as riquezas e posses daquela família de Amã,
dos filhos de Amã, da esposa de Amã, foi arrancado e dado para Ester, a rainha. E a Ester deu para Mardoqueu administrar. Tem coisa que vai aparecer na tua mão que você, meu Deus, como é que eu consegui isso? Material que eu estou falando. Na tua mão vai aparecer. Aguarde, toma posse. Você nem esperava. Você nem imaginava. Mas o milagre vem do Senhor. Quando ele vê a obediência, quando ele vê, minha filha está ali, está fraquinha, mas eu vou dar um ânimo nela, vou dar coragem, porque ela é obediente, ela é temente. E ela me obedece, e ela crê, e ela está firme. Está se arrastando, mas está bem. Amém? Amém? O fraco ele fortalece, e ele dá força. Porque quando a gente está cheio de amor para as coisas de Deus, para a obra de Deus, sabe? Às vezes você precisa interceder mais, orar mais. Olhe ao redor. Às vezes a gente pede só para a gente, né? Para de pedir para você. Para agora, em nome de Jesus. Não pede nada mais para você. O que você tinha que pedir, já pediu. Começa a olhar ao redor e começa a interceder pelas pessoas. Jó, quando ele quebrantou o coração, que ele teve compaixão dos amigos que estavam falando mal dele, Deus olhou, viu verdade e falou: agora você vai ser honrado. Ele não estava pedindo para ele não estava pedindo para ser curado, ele não estava pedindo para sair daquela vida triste que ele estava levando. Ele olhou para os amigos e falou: meus amigos, vou orar por vocês. E estavam falando mal dele. Estava condenando ele, apontando o dedo para ele. Entendeu? Então é esse o segredo de Deus, gente. Está falado. É esse o segredo de Deus. Para de orar por você. Começa a orar ao redor. Ora pelo teu pastor, pela tua igreja. Ora pelo teu vizinho, que é chato pra caramba. Mas se Jesus entrar, olha a potência que ele pode ser. Entendeu? Ora pelo macumbeiro, que botou lá o despacho. Senhor, converte aquele homem, Senhor. Envia alguém para falar com aquele homem, que vai quebrantar aquele coração para ele te conhecer, Pai. E saber o que é amor, o que é paz. Todos carecemos do amor de Deus. Ora pela sua pastora, que só tem o dinheiro para pagar o aluguel do retiro. Ninguém vai comer evento, a gente vai comer. A gente vai comer só a palavra de Deus. Vai sair todo mundo magrinho de lá. A gente vai sair tudo. Porque só tem dinheiro para aluguel. O povo não está chegando. Tem que chegar, gente. Você não vai, não? Então a pessoa. Eu já recebi 20 quilos de arroz aí que a irmã deu. Já fiquei feliz. Já me alegra. Abraça a causa da tua igreja, a obra da tua igreja. Não dá os ombros, não. Não cruza os braços, não. Tira a mão. Tua mão não é mirrada. Em nome de Jesus. A tua mão não é mirrada. Amém? Vamos abençoar a causa de Deus, as coisas de Deus, a obra de Deus, porque é dele. O que ele vai fazer naquele retiro é coisa dele. Entendeu? Então, pode pedir para você, pede por mim. Pede pelo irmão do lado. Em nome de Jesus. Amém. Eu amo a minha igreja, gente. Aí, continuaram lá e tal. Mas não era o fim, né, gente? Ainda tinha aquele decreto. Porque foi tudo desbaratado, né? Mardoqueu recebeu lá, o Amã recebeu o que tinha que receber, a punição, o outro recebeu as honras. Mas tinha um decreto que estava circulando em todo o país da Pérsia. E a rainha foi e falou mais uma coisa para o rei, fez um pedido para ela. Aí ele, quem chama Mardoqueu? Ó, Mardoqueu começou a ser um querido, ó. Já pensou? Olha, Mardoqueu já passou a ser um de confiança. Chama Mardoqueu, vamos fazer outro decreto. Pega meu anel, carimba o decreto. O meu carimbo ninguém revoga. O que Deus faz por você, ninguém tira. O que Deus te entrega, ninguém toma. Fica ligada. Para de murmurar, para de reclamar. Para de achar que não vai dar. Em nome de Jesus.
E aí foi feito um novo decreto que dizia que o povo judeu em toda a Pérsia, que estava espalhado, né, em todos os estados, estava espalhado, tipo espalhado pelo Brasil. Tinha gente no Amazonas, tinha gente no Pará, tinha gente no Rio de Janeiro, todo aquele povo judeu espalhado. Que todo o povo judeu de todo o país pudesse viver a cultura deles, adorar o Deus deles, e se tiver que guerrear, com o direito de guerrear, para se defender. Ele não era mais escravo. Tu não nasceu para ser escravo de capeta, meu irmão. Tu não nasceu para ser escrava de vontade, que não é da vontade de Deus. Desperta, mulher. Você nasceu para ser honrada pelo Pai. Em nome de Jesus. Então, o plano maligno caiu por terra. Cuidado com o plano maligno, porque ele não cai por terra não, ele cai às vezes em quem fez e não se consertou. Cai mesmo. O que se planta se colhe. Então vamos plantar coisa boa. A mão recebeu de volta todo o mal que planejou, toda a desgraça que desejou, toda a praga que fez, todo o plano diabólico, toda a falácia, toda a reunião do mal caiu por terra. E o mal caiu sobre ele mesmo. É o que eu falei, todos nós podemos pensar numa coisa ruim, ter uma pitadinha do bem feito. Arranque isso de você. Não deseje nada a ninguém, não. Ah, mas falaram, fizeram. Amém, está na mão do Senhor. Está na mão do Senhor. Eu sei que é difícil a gente fazer isso. A gente quer revidar, a gente quer falar. Né? A gente quer... A carne quer logo... Vou dar uma banda. Vou dar logo uma banda. Seu passado é logo um pescoção. Não faz nada não, gente. Seja isso só da boca para fora. Porque a atitude correta é aguardar no Senhor. Amém? Porque é Ele que vai exaltar. Se aquele povo que estava ali naquele confronto, os amigos, a esposa e a mãe, tivesse um espelho para olhar... Sabe o que ele significa o espelho? Um raio-x. Quando você faz um raio-x, você vê o pulmão, né? Não dá para ver lá, né, enfermeira? O pulmão, né? Dá para ver tudo, né? Faz um raio-x do seu pensamento, da intenção do seu coração. Olha no espelho e vê verdade em você. E fala a verdade com o Senhor. A gente tem que se limpar todos os dias, amém? Amém. Em nome de Jesus. O povo foi liberto. E o que eu quero trazer com essa história é o seguinte, que Deus mandou falar assim: o frouxo, o covarde, o rebelde, o desobediente, o que maquina o mal, o que é insatisfeito, avarento, ingrato, desrespeitoso, tem que se consertar com Deus. É como se falar, agora é a hora, é você e Deus. Ninguém tem que se meter em nada. Mas aqui só tem fraco. Porque o fraco, ele é humilde, ele é obediente, eu já falei. Ele é temente a Deus, ele é cheio de amor. Mas Deus vem e fortalece, Deus enche da força. Se você está se sentindo fraca, você está aqui, está firme, você não deixa de vir. Mas está passando uma situação que às vezes te deixa fraca, parece que não vai dar. É essa pessoa que eu quero que você escute um louvor, e se for com vontade, aqui na frente. Mas se for frouxo, covarde, não vem não, porque é você e Deus que vai tratar. Frouxo e covarde é você e Deus. Mas se for só fraco, estou só fraca, Senhor, eu quero que Tu me fortalece, que Tu me enche, porque eu vou vencer essa batalha. Aí tu vem aqui na frente. Mas se for frouxo, covarde, fica aí. Porque eu não posso fazer nada não, nem Deus. É você e Deus. É reconhecer e acabou. Eu acho que vai vir todo mundo aqui na frente. Cadê o louvor, gente? Cadê as levitas do Senhor? Solta aquele louvor então, em nome de Jesus. Eu queria que tocassem o que está no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito inabalável. Amém? Mas eu vou ouvir esse louvor aí que Deus
falou comigo, eu ouvi a semana toda. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Neide vai cantar depois, vai louvar pra gente? Glória a Deus. Receba aí, minha irmã. Quero te ouvir. Todos nós queremos te ouvir. Irmã, Deus faz tudo completo na tua vida. Ele não vai fazer nada pela metade. Amém? Apenas creia. Vem aqui na frente, a gente vai fazer um grande louvor, um grande clamor, uma oração, para que Deus venha nos encher, nos fortalecer. Em nome de Jesus, esse louvor é lindo. Jesus está no ambiente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um desejo de te encontrar, transbordando em meus lábios, dizendo santo. Jesus te ama, mulher. Jesus te ama, Ele se preocupa com você, com cada detalhe. Um dia o Senhor Ele não abandonou a sua causa. Aleluia. queria preparar o meu lugar. Vem todos aqui para se abraçar, dar as mãos. Aleluia. Dizendo santo.
Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha fortalecer cada mulher aqui presente, Pai. Tu já ouviu o clamor dela, tu já ouviu a oração, tu já contemplou o coração, Senhor. Nos fortalece, Pai, para que a gente possa vencer a batalha no dia a dia, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é fiel para cumprir tudo que prometeu, Pai. Seja conosco, Pai, nos enche, nos transborda no Teu amor. E que a gente possa ver além do que os olhos possam ver, Pai. Que a gente possa entender que grandes coisas estão por vir, Pai. Porque o Senhor é fiel para cumprir tudo que prometeu, Pai. Nada e ninguém vai impedir a Tua glória sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, vai trabalhando em cada coração, Senhor. Abraça uma a outra, em nome de Jesus. Abraça uma a outra, em nome de Jesus. O Senhor tem tanta coisa, você tem tanta coisa para dar. Você tem tanto amor para dar. O amor transforma, e esse amor enche. E o abraço sara, o abraço cura as feridas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
igreja da Santa Paz do Senhor. Irmãs, eu quero que me ajude nesse louvor que Deus colocou no meu coração. Eu não sei porque, assim, devido ao trabalho, eu não ouvi ele. Então, assim, deixa Deus fazer, né? Não é para nós, é para Deus, né? Então, eu tenho que agradecer a oportunidade, mas eu vou deixar aqui salvo. Deus fala muito no meu coração, esquecido, desde o começo da minha caminhada, que eu parei, continuei, igreja, sempre deixou no meu coração, em Salmo 119. Versículo 71, é rápido. Foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Melhor para mim a lei da tua boca do que milhares de peças em ouro ou prata. Então, assim, não sei explicar, mas quero que os irmãos deixem falar o coração de cada irmão, né? Eu peço o irmão que me ajude. Armadilha preparada. Armadilha preparada para você. É uma guerra espiritual que você não vê. O inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui para guerrear. Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado. Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo. Ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder do abrigo. Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto. Ele queima os carros de fogo. Ele é a provisão. Seja no vale ou na caverna, o nosso Deus está sempre perto. Deus vai fazer uma coisa nova. Vai mudar a cena, vai fazer a roda grande, passar dentro da pequena. Vai fazer a surpresa. Crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha. O inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas para Deus é nada. Essa muralha aí, para nosso Deus é nada. Esse gigante aí, para nosso Deus é nada. Essa doença aí é nada, é nada, é nada. A tempestade aí
O mar vermelho aí, para nosso Deus é nada. Esse levante, para nosso Deus ele é nada, né? Porque Deus é grande. E esse livro é muito lindo. Mas eu vou ensaiar em nome de Jesus. E Deus vai ensaiar. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Porque às vezes assim, o inimigo dá vergonha, a gente fica meio. Mas assim, é Deus tremendo nossas vidas, né? Irmã, tu é ousada. Continue ousada. Porque eu não canto nada. E cantei aqui, pô. Eu podia te ajudar. Entendeu? Tem que ser ousada mesmo. A mulher de Deus foi pastora Hélia. Essa é a coisa da pastora Hélia. Ela é uma bênção. Pastora Hélia. Não tinha que ver ela louvando no culto de libertação. Ai, meu Deus do céu. O que está acontecendo Ela tá hoje? nervosa. Ela tá nervosa porque é bateria, é violão. Ela não foi. Ah, é porque o filho dela tá na bateria. Ela, Ó. foi top. Culto de libertação, ela deu um show. Ela vai dar outro show, em nome de Jesus. Porque Deus é tudo e o inimigo é nada. Toma posse disso. Porque Deus faz um milagre impossível. Sabe o quê? A roda grande passa dentro da pequena. Ah, papai, só tu faz isso. Só ele pega a roda grande e passa dentro da pequena. Sabe o que significa isso? Tem que crer, mulher. Tem que crer em nome de Jesus. Fala mais. Elas vão louvar.